Hoje em dia o carboidrato é muito visto como vilão, mas você sabe qual é a função dessa molécula, o que significa, onde a gente pode encontrar? Vem comigo aprender mais sobre o carboidrato. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de informação nutricional. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Os carboidratos são moléculas formadas ali por carbono, hidrogênio e oxigênio. Normalmente, eles são conhecidos como açúcares. Isso porque os carboidratos, eles são substâncias, moléculas que vão virar glicose ali dentro do nosso corpo. Então é como se carboidrato fosse a substância maior e glicose é a substância menorzinha ali que ele vai se transformar quando ele estiver dentro do nosso corpo. E é exatamente isso que a gente vai usar do carboidrato. É essa glicose ali formada que vai ser comumente usado para produzir energia. E essa é uma das principais funções do carboidrato. A principal função do carboidrato é nos fornecer energia para o nosso corpo. Seja a própria energia mesmo, ou seja a energia sendo armazenada para em um outro momento o nosso corpo consumir. Mas, além de funcionar como um produtor de energia, né, além de nos dar energia, o carboidrato ele também vai ser importante na estruturação das nossas células. Então, eles vão ser ali fundamentais para a estrutura das nossas células dentro do nosso corpo. Então, essas são as principais funções do carboidrato. Nos fornecer energia, né, seja energia direta, seja armazenada, e a estrutura das nossas células. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente para e pensa. A gente tem como sobreviver, viver sem energia? Não tem como. É realmente o carboidrato que vai ser o combustível ali para o nosso corpo funcionar. Então, é importante que a gente tenha um consumo de carboidrato, porque tem partes do nosso corpo que necessitam de maneira assim urgente, digamos assim, da glicose. Então, é importante a gente ter esse consumo desse carboidrato para que a gente possa ter essa glicose dentro do nosso corpo e assim o nosso corpo possa funcionar. Porque todas as reações, tudo aqui que funciona dentro do nosso organismo precisa de energia, precisa de glicose. E aí é importante vocês saberem não só a definição e a função do carboidrato, mas também é interessante vocês saberem que existem dois tipos de carboidrato. Na nutrição a gente divide ele em dois tipos. Existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples são aqueles carboidratos, como o nome já diz, né? Ele vai ser mais facilmente absorvido. Então, você consegue liberar a glicose mais rápido. Geralmente, a glicose é liberada bem rápido nesses carboidratos. E aí, você acaba aumentando muito rápido essa sua glicemia. Já os carboidratos complexos, eles liberam essa glicose de maneira mais lenta, de maneira mais prolongada. Então, você consegue evitar picos muito altos de glicemia e de glicose, certo? Então, os exemplos aqui de carboidratos simples. Então, quando você pensa nos carboidratos simples, você pensa em carboidratos que liberem glicose rápido. Então, principalmente aí os carboidratos refinados. Então, arroz branco, macarrão branco, as farinhas refinadas em geral, então pão branco, biscoito branco, o bolo feito com a farinha branca, alimentos também com açúcar branco, açúcar refinado, enfim. Esses são os principais alimentos com carboidrato simples. Mas a gente também tem um tipo de carboidrato que eu até considero bem natural, bem saudável, porque não tem aditivo químico e você consegue consumir de maneira saudável, que é a tapioca. A tapioca é considerada um carboidrato simples porque ela passou por refinamento, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, e aí é como se ficasse concentrado ali só o açúcar. E aí, se você consome a tapioca pura, sem nada, você vai ter picos de glicose ali. Então, por isso que é importante você combinar a tapioca com outros alimentos, com sementes oleaginosas, para que ela fique mais nutritiva e evite esses picos de glicemia. Já os carboidratos complexos, a gente pode pensar naqueles carboidratos que já estão normalmente junto ali, associado com uma fibra. Então, os cereais integrais, né, o trigo integral, então a gente pensa no pão integral, no macarrão integral, o arroz integral, as batatas, né, tipo batata doce, aipim, eles também têm uma certa complexidade e que liberam a glicose de maneira mais lenta. O milho também, a aveia, enfim.
esses alimentos que você pensa ali que está associado com a fibra, eles liberam essa glicose de maneira mais lenta, prolongada, e isso é bom para o seu corpo, porque você não vai ter picos de glicose, e isso consequentemente vai estar ali evitando, prevenindo uma diabetes, já que o diabetes ele é causado principalmente quando você tem um aumento muito alto da glicemia, porque a sua insulina não está ali conseguindo dar conta dessa glicemia alta, desse excesso de glicose. E através do que eu já falei até aqui, já dá para se notar, né, que a gente deve priorizar os carboidratos complexos. Isso não quer dizer que você não possa consumir um carboidrato simples nunca, não, mas que você deve priorizar. Você deve ali colocar como uma rotina mesmo alimentar, que você vai comer todos os dias, um carboidrato mais complexo, um carboidrato que está associado com fibra, que está associado ali com uma proteína ou uma gordura boa, enfim. O ideal é que você tenha o consumo desses alimentos, não só porque vai evitar picos, né, de glicose, não só por isso, mas porque você vai estar consumindo um alimento com nutrientes. Então prioriza sempre esses carboidratos mais complexos aí na sua rotina alimentar, um pão integral, um biscoito integral, um bolo, né, feito com a farinha integral, ou as batatas, milho, a aveia, que é um excelente carboidrato para você incluir aí na sua alimentação. Enfim, priorize esses carboidratos complexos e sempre que possível também complementa aí com sementes oleaginosas, né, que são as castanhas, amendoim, para que você tenha ainda mais nutrientes, mais fibra ali agregado e você consiga liberar a glicose de maneira mais lenta para o seu corpo. Assim você vai ter ali os carboidratos que o seu corpo precisa, vai ter sempre ali energia no seu corpo, não vai se sentir fadigado ou cansado por falta de energia. O ideal também é que você não demonize o carboidrato, que você não coloque ele ali como um vilão, porque sem carboidrato o nosso corpo não funciona. Então entenda que boa parte da nossa alimentação deve possuir carboidrato, você deve consumir carboidrato no café da manhã, no almoço, no jantar também de preferência, nem que seja uma fonte vinda de frutas ou de um vegetal, porque as frutas e os vegetais também possuem carboidrato. Então é importante que você tenha esse consumo, porque é através dos carboidratos que o nosso corpo vai poder desempenhar suas funções, inclusive para formar proteína muscular, para formar outras substâncias, o nosso corpo precisa do carboidrato. Então, por favor, não deixe de consumir o carboidrato, apenas aprenda a escolher os carboidratos corretos, os melhores carboidratos para o seu organismo. E aí não esquece que aqui no canal tem muitas dicas de nutrição para te ajudar aí nessas mudanças na alimentação. E se você gostou desse vídeo, não esquece também de dar a sua curtida e de compartilhar com outras pessoas que precisam aprender mais sobre o carboidrato. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!